Olá pessoal, vamos apresentar para vocês um vídeo elaborado para ser apresentado na disciplina de Prática de Ensino em Evolução para o curso de Ciências Biológicas na Universidade Federal do Maranhão, com o tema Entendendo a Seleção Natural e a Especiação. O vídeo foi elaborado pelos alunos Gabriela Almeida e Cauê Nicolas. Aqui será abordada uma situação hipotética e muito mais simples do que realmente ocorre na natureza, mas é uma forma que a gente possa compreender alguns mecanismos da seleção natural de uma forma mais simples. Imagine um ambiente mais homogêneo, ou seja, possui condições climáticas homogêneas, uma vegetação homogênea, e nesse ambiente vive uma população de pássaros. E eles vivem com os recursos que são ofertados por esse ambiente. Esses pássaros possuem uma característica mais generalista de alimentação, na forma de alimentação, não sendo muito especialistas. No entanto, por apresentar um bico menor, eles se alimentam de frutos menores que não possuem uma casca muito rígida. E esses pássaros, essa população de pássaros, elas possuem essa interação entre eles, havendo a reprodução nessa população. Todas as características dessa população ela é mantida e passada para a prole. Então, vamos imaginar que esse ambiente passou muito tempo dessa forma. Após milhões de anos, esse ambiente, devido às atividades geológicas, sofreu com uma formação de montanha. Nesse nosso vídeo, iremos utilizar a montanha como um exemplo de atividade que possa ocorrer e separar uma população. No entanto, nós temos que nos lembrar que não é o único evento que pode separar uma população. Então, quais seriam outras formas que nós podemos dar de exemplo? A própria população pode se dispersar daquele local. Podem ocorrer também do recurso hídrico mudar de direção, como, por exemplo, um rio, e separar essa população geograficamente. Ou qualquer outro acidente geológico que possa ter resultado em um vale ou qualquer outra coisa do tipo que venha estar separando essa população. Então, devido ao surgimento da montanha, como a gente pode observar no vídeo, a população ela foi dividida. E do lado direito ficou uma parte da população e do lado esquerdo ficou o outro lado da população. Vamos nos lembrar que no começo do vídeo nós falamos que a população intercruzava entre si e gerava uma prole. Mas devido à separação, não foi mais possível que essa população pudesse ter esse contato e dessa forma essa população não estava mais intercruzando entre si. Logo, nós podemos concluir que qualquer característica que venha a surgir na população que ficou do lado direito ou do lado esquerdo não será possível ser passada para a outra, já que não é possível que há um encontro entre as duas populações. Então, depois que o tempo que essas populações ficaram separadas, algumas características foram fixadas nessas populações. Então, como nós podemos observar no vídeo, do lado direito houve uma variação na cor dessa população e do lado esquerdo do vídeo houve uma variação no tamanho do bico dessa população. Com o surgimento dessa variação do bico sendo maior, alguns indivíduos dessa população passaram a se alimentar também de frutos com casco mais duro e mais secos. Esse é um exemplo de variação que nós podemos dar aqui no nosso caso hipotético. E por que é importante, essa variação dentro de uma população? Porque esses pássaros eles vão poder estar explorando outros tipos de recursos de alimentação, como no caso os frutos maiores e mais duros. Então, passado mais um bom tempo, e houve uma mudança no ambiente. O ambiente do lado esquerdo ficou mais seco. Dessa forma, as plantas que produziam os frutos mais secos predominaram nesse ambiente. Devido a isso, somente os pássaros que possuíam a característica com um bico maior conseguiam se alimentar.
e, consequentemente, só eles conseguiam se reproduzir e deixar prole. E como a gente pode observar do lado direito do vídeo, houve somente ainda uma mudança na variação da cor em relação à cor da população inicial. É importante lembrar que nem toda variação que se fixa na população é adaptativa. Pode ser que essa cor tenha favorecido a proteção por camuflagem desses pássaros, mas também pode ter sido um evento totalmente aleatório. E o que nós podemos concluir aqui? Nós podemos concluir que do lado esquerdo houve a seleção natural. É um exemplo simples, mas que a gente pode observar que somente os pássaros que possuíam os bicos maiores e conseguiam se alimentar desses frutos secos que agora estavam sendo produzidos nesse ambiente, que também houve essa mudança, conseguiu se reproduzir e deixar prole. Então, vamos lembrar que inicialmente nós tínhamos uma população homogênea e elas intercruzavam entre si. Devido à ocorrência da barreira geográfica, essa população se dividiu e essa população não conseguia mais se interagir entre si, não conseguiam se intercruzar. Devido a essa barreira geográfica, as duas populações acumularam muitas variações, se tornando totalmente diferentes da população original. Consequentemente, essas duas populações, caso viessem a se encontrar novamente, não conseguiriam mais se reproduzir. Então, aqui nós temos um exemplo de especiação, que as duas populações se diferenciaram tanto que elas não conseguiam mais se intercruzar. Agora nós iremos utilizar o exemplo da esquerda e vamos dar um outro exemplo de seleção natural. Então, nós podemos observar aqui a população vivendo nesse ambiente que agora é seco, e essas plantas produzem os frutos secos de casca mais grossa, e o ambiente possui recursos mais limitados para essa população. Dessa forma, a população ela não cresce. Então, devido à introdução ou à dispersão de uma outra população de pássaros nesse ambiente, surgiu uma nova população de pássaros que usufruía também desse ambiente. E esses pássaros eles possuem algumas características que nós podemos observar no vídeo. Eles eram maiores e possuem bicos maiores, e dessa forma eles também poderiam se alimentar dos frutos secos. E devido ao seu tamanho ser maior do que da outra população, caso ocorresse briga por alimento, o pássaro vermelho, que nós podemos ver no vídeo, tem a maior probabilidade de vencer o pássaro azul do vídeo, que é menor. E aqui então nós temos um exemplo de competição. Nós temos agora nesse ambiente duas populações de espécies diferentes competindo pelos mesmos recursos do ambiente. Então, devido a isso, o pássaro vermelho tinha a maior probabilidade de ter sucesso nesse ambiente. Então, vamos supor que os pássaros vermelhos conseguiram sucesso nesse ambiente. Dessa forma, os pássaros da cor azul, que a gente pode observar no vídeo, teve a sua população reduzida, já que cada vez mais aqueles recursos foram sendo reduzidos. E devido à falta de recurso ou não ter como competir com a população de pássaros vermelhos, esses pássaros azuis podem desaparecer do ambiente. Então, a população de pássaros vermelhos seria agora a população dominante deste local. Então, nós vimos alguns conceitos importantes, nós vimos alguns exemplos também em relação à seleção natural e especiação, mas é sempre importante que a gente faça algumas observações em relação a esse tema. Primeiro, a seleção natural ela não é uma seleção do mais forte. Por quê? Porque as variações elas vão surgir através de mutações, que essas mutações ocorrem de formas aleatórias. E a fixação dessa característica em uma população vai depender do ambiente, além dela não ser deletéria aos organismos portadores. Como nós vimos no nosso exemplo da população inicial, essa característica do bico maior estava já na população, no entanto, ela só veio uma característica, digamos, melhor, entre aspas, após a mudança do ambiente. Então, nós podemos observar que a seleção ela vai agir nessas variações. E dizer que essa variação ela é boa ou ruim vai depender muito do ambiente no qual a população se encontra. E, por último, a evolução não tem objetivos.
Como já foi falado, as novas características surgem aleatoriamente graças a mutações. Se elas se manterão e se elas se fixarão na população, vai depender do ambiente que a população está. E como nós utilizamos alguns exemplos no vídeo, essa ideia já deve ter ficado mais clara nas nossas cabeças. Então, nós queremos agradecer por todas as pessoas que assistiram. Esperamos que o vídeo tenha contribuído mais para o seu conhecimento e que tenha ficado mais claro o conteúdo de seleção natural e especiação. Obrigada!